Fala galerinha, hoje faz mais ou menos uns 5 dias que a Apple soltou uma atualização pro iOS, então você que já estava aí no iOS 17 vai poder atualizar normalmente pro 17.2. Se você ainda não fez isso, é super fácil, você vai ali nas preferências do seu aparelho, geral, atualização de software e seguir um passo a passo que é bem tranquilo. Geralmente essas novas atualizações que chegam muito antes do que a gente vai ver aí o iOS 18, né, lá pro ano que vem, a Apple coloca não só melhorias de software, mas também algumas funções que já foram anunciadas previamente, você vai ver algumas delas aqui. No caso, eu separei as melhores, na minha opinião, né, as mais adaptadas para o que não só o que eu uso, mas o que eu também acho que você vai usar, porque tem muita coisa, não vale a pena falar de tudo, mas o mais interessante eu já separei nesse vídeo aqui para você. Eu já vou começar com uma das melhores, que é uma melhoria na câmera teleobjetiva. Então, se você tem um aparelho com as 3 câmeras sendo uma teleobjetiva, né, aquela que você dá um zoom maior, como eu já expliquei para vocês aqui anteriormente, uma foto que você tira com o seu celular, seja ele um iPhone, seja ele um Android, qualquer aparelho que seja aí recente, ela não vai ser unicamente a câmera, então ela vai ter muito pós-tratamento, ou seja, o seu sistema operacional vai melhorar a qualidade daquela foto ali para você de acordo com vários aspectos, e essa atualização de software consegue trazer mais nitidez, principalmente para objetos. Então você vai ter um ganho de melhoria nas fotos que você tirar com a sua teleobjetiva. Agora, uma novidade que foi anunciada lá com o lançamento do iPhone 15 é o vídeo espacial, que é basicamente um vídeo praticamente em 3D. No novo iOS, essas 2 câmeras aqui vão ser usadas para você captar esse tipo de vídeo, que vai ter um uso bem bacana para quem pretende investir uma fortuna comprando o Vision Pro, que é o VR da Apple. Se você não tá atualizado, cara, não sei que mundo você vive, eles anunciaram isso daí, que tem um grande potencial, mas o valor é bem alto. E esse tipo de formato de vídeo aqui vai servir para você ter uma experiência melhor quando você for revisitar esse vídeo no futuro usando o seu óculos de realidade virtual. Você vai ter a impressão de que você tá mais... Como é que eu falo isso? Você tem uma imersão maior naquele vídeo que você fez, porque ele vai dar um estilo meio 3D. Eles anunciaram isso um tempo atrás, estão trazendo essa novidade agora nessa nova versão. E no vídeo que eu fiz pra vocês um tempo atrás do iOS 17 como um todo, tá? Que se você não assistiu, eu vou deixar bem aqui no card pra você ver depois. Eu espero ter apontado pro lugar correto, que é muito difícil. Mas enfim, lá nesse vídeo eu comentei pra vocês do Journal, que é diário em inglês, tá? Se você não fala inglês, ó, nesse vídeo você está aprendendo. Maravilha. É uma função nova que foi anunciada um tempo atrás, que eles não implementaram antes, não sei porquê, talvez estivesse ainda em fase beta, onde o sistema vai pegar ali algumas fotos e atividades que você fez no passado e vai gerar um diário ali para você poder revisitar aqueles momentos que você viveu. Eu acho isso particularmente interessante, tá? Porque eu gosto ali quando o Google, por exemplo, me lembra de fotos que eu tirei no passado, eu acho bacana. E como também é uma função nova do sistema, eu senti que eu não devia deixar isso de fora desse vídeo. Agora, uma coisa que eu comentei com vocês no lançamento do iPhone 15, que eu já tinha falado lá atrás, que eu sentia que faltava, tinha um potencial muito grande, faltavam algumas funções, é o botão de ação. Para você que não sabe, ó, é esse botão bem aqui em cima que foi implementado nesse modelo depois de, sei lá, mano, 20 anos, exagerando aqui, tá? Mas depois de sei lá quantos anos com o iPhone, eles mudaram essa paradinha aqui no design, colocaram um botão de ação onde você pode atribuir algumas funções, só que eles limitaram muito isso e agora eles estão trazendo uma nova funcionalidade. Já é melhor do que nenhuma nova, né? E basicamente é a opção para o usuário de colocar ali o tradutor ativo. Então você vai poder deixar algumas línguas que você quer traduzir, dependendo se você estiver viajando, por exemplo. Você pode colocar ali a língua do país que você tá e ele vai fazer uma tradução simultânea sem que você tenha que abrir aplicativo nenhum. Você vai poder só falar e ele vai traduzir ali. Enfim, é uma coisa um pouco básica, eu sei, mas já é meio passo. Não vou dizer que é um passo completo, porque é uma grande novidade, mas já é meio passo dado. Vamos aguardar aí novidades nesse sentido, mas eu só acho que vai vir com, sei lá, um grande anúncio lá no iOS 18 daqui a sei lá quantos meses. Pra você que tá esperando uma novidade bacana, eu não posso falar só do iOS, eu tenho que falar de um novo modo que você tem para comprar o iPhone, que é a Via Red Delaware, que é a patrocinadora desse vídeo aqui, e com eles você tem basicamente um endereço nos Estados Unidos para você poder fazer todas as suas compras. E a melhor parte quando a gente fala de produtos da Apple, não só sobre o iPhone, tá? Pode ser para MacBook, iPad, por aí vai, é que você tem o serviço de importação descomplicada, onde você nem precisa passar por um processo aduaneiro. Você vai fazer a compra com eles e vai esperar na sua casa simplesmente o produto chegar por um preço, cara, que é abaixo do que você pagaria no Brasil e até mesmo via alguma outra importadora, já que em Delaware especificamente, você não tem o tax sale, né, que é a taxa em cima do produto. Então sim, você vai poder comprar vários produtos eletrônicos, não só eletrônicos, tá? Se você quiser comprar roupa, por exemplo, quer comprar uma bolsa, quer comprar um brinquedo, uma action figure, e para todo
todos os produtos Apple você vai ter essa facilidade de conseguir importar e ser entregue aí na sua casa bonitinho, ou se você preferir fazer compras de outros itens, até mesmo para você poder de repente revender, tem muita gente que trabalha com a Red nesse sentido, revendedores locais, você vai poder fazer todas as suas compras em vários sites diferentes e mandar trazer tudo para o Brasil de uma vez só, pagando assim um só transporte, o que vai trazer uma bela economia para você, já que você não paga para ter conta, você tem até 60 dias de armazenamento gratuito e também pode parcelar todas as suas compras em até 12 vezes. Eu posso garantir para você que é um serviço que vale muito a pena, a gente já está há mais de um ano com essa parceria aqui no canal e eu só tenho escutado elogios, então se você não conhece ainda, é o primeiro link aqui da descrição, corre lá, faz a sua conta, aproveita que é de graça. Se você tiver qualquer dúvida, inclusive você vai contar com um chat via WhatsApp que vai te responder, uma equipe super responsável que vai te responder aí, a fim de te deixar cada vez mais tranquilo para fazer suas compras. Voltando aqui para o iOS 17.2, uma nova função que ele vai ter é o reconhecimento de campos de preenchimento em PDF. O que é isso? Parece um palavrão aqui, né? Mas sabe quando você tem um formulário para preencher em PDF, que muitas vezes a gente imprime aquilo dali, preenche à mão e tudo mais, é uma chatice. Então no novo iOS, quando você abrir um documento em PDF, ele vai reconhecer aqueles campos ali automaticamente, você vai poder preencher aquilo ali direto em cima do arquivo. É uma função que não é necessariamente nova para muita gente que está acostumada a trabalhar com PDF em escritório. A gente já tinha isso, por exemplo, na Adobe. Agora, você conseguir fazer isso no seu celular já é um belo adianto, você pode fazer de qualquer lugar, né? Não necessariamente parado na frente do computador. Então é super bem-vinda. E um outro tipo de novidade que chega no sistema agora é uma coisa que você não espera, mas que pode trazer um pouco mais de inclusão. Sabe quando você faz ali o seu avatar, aquele emoji com a sua cara, basicamente? Agora você não escolhe só os atributos do rosto, mas você também vai poder modificar ou adaptar o corpo pro que você mais se identifica. No meu caso aqui eu tô um pouquinho gordinho, né? Vou poder ali botar um avatar um pouquinho gordinho, ou então quem sabe musculoso. Deixar o emoji do pai falar por si só, né? Esse músculo aqui, só vejo ponto positivo. E para quem tem coragem de acreditar no aplicativo de previsão de tempo da Apple, você vai ter algumas novidades aí esse ano, só que eu vou deixar uma observação aqui bem importante. A primeira delas é que agora você consegue ter uma previsão de precipitação por até 10 dias corridos, então você não fica limitado, se eu não me engano, que era antes de 7 dias. A segunda novidade é que agora a Apple vai disponibilizar o calendário lunar e a terceira novidade é o fato de você conseguir verificar não só a direção, mas como também a velocidade do vento. E qual é o ponto importante que eu tinha que trazer para vocês aqui? É que eu raramente uso o aplicativo da Apple porque ele não tem quase precisão nenhuma. Não dá para você confiar. Honestamente é isso. Por incrível que pareça, o melhor aplicativo que eu uso no meu dia a dia aqui é o Yahoo Weather. Na minha opinião, é o que tem o maior nível de precisão, né? O que você dá para confiar ali na previsão que ele tá fazendo para você, porque é isso. Já uso há muitos anos sem nenhum tipo de decepção, ao contrário do que foi com o aplicativo da Apple. Não dá. Muito bacana as novidades, mas para mim não dá para confiar. E a última novidade aqui que chega para alegrar o dia de quem tem um iPhone 13 ou 14 é que agora eles vão ser compatíveis com o tipo de carregamento sem fio QI2, que é o mais comum que tem no mercado hoje em dia. Então, se você tinha um carregador desse na sua casa e você não sabia por que não era compatível, agora está resolvido o problema. No caso do iPhone 15, ele já veio de fábrica com essa função. Não precisou de nenhum tipo de atualização e nem nada. E agora quem tem o 13 ou 14 tá aí, ó, feliz da vida, pode usar os carregadores e principalmente os carregadores tipo QI2, eles têm um custo-benefício melhor, tá? Então sim, são bem mais baratos e vai fazer o seu dia bem mais feliz. Se você tá se perguntando quais são as outras novidades do sistema, eu vou deixar uma lista bem aqui na descrição para você ler, tá? Caso te interesse, tem muita coisa sobre o iMessage, por exemplo. Mas como eu tenho certeza absoluta que o brasileiro tá muito mais no WhatsApp do que no iMessage, não fazia sentido abordar isso aqui no vídeo, deixando outros pontos ali, preenchendo, deixando um vídeo enorme para quase ninguém assistir. Então, se você quiser ter uma ideia dessas outras novidades, tá tudo por aqui no texto, é só você ler. Vou aproveitar também para te pedir para largar um like nesse vídeo. Se você achou o conteúdo bacana e acha que merece, manda ver, tá? Tá tudo certo. Você também é mais que bem-vindo para se inscrever aqui no canal, tá? De graça. Pode ativar aí também o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Já pode deixar também aqui nos comentários qual foi a melhor novidade na sua opinião. Fica aqui um grande abraço para você, valeu, até o próximo vídeo e tchau!